Olá, amigos do YouTube, gostaria de pedir um pequeno favor a vocês. Se possível, deixem um like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Sempre teremos vídeos novos toda semana, então deixe seu comentário também. Mountain View, Califórnia, agosto de 1962. No Centro de Pesquisas Ames, da NASA, o recém-formado Departamento de Biotecnologia e Pesquisa com Seres Humanos inicia um estudo sobre a possibilidade de explorar o espaço utilizando seres humanos tecnologicamente melhorados, também conhecidos como ciborgues. 10 meses depois, eles divulgaram um relatório chamado O Estudo sobre Ciborgues, projetando um homem para o espaço. Nele, eles propuseram que astronautas precisariam de órgãos artificiais e medicamentos para sobreviver às condições extremas do espaço profundo, ao explorarmos além do nosso sistema solar. Embora o projeto tenha sido rapidamente abandonado devido à ausência de tecnologia disponível, ele ajudou a nos conduzir à nova era da pesquisa científica focada em nortear a espécie humana para um novo estágio de evolução: os transhumanos. Transhumanismo é a utilização de tecnologia por humanos para melhorar sua capacidade física, psicológica e, acima de tudo, intelectual. Nós, transhumanistas, queremos utilizar a tecnologia para aperfeiçoar nossa evolução. Existem muitos transhumanistas hoje que nem se consideram transhumanos. Por exemplo, pessoas com marca-passos ou implante coclear ou prótese de quadril. Estas tecnologias são muito utilizadas e elas são sobre-humanas. A ideia de ser um transhumano é, na verdade, um conceito muito antigo. Ele originou-se do nosso desejo pela imortalidade e assim surgiram tentativas de aumentar a vida humana. O transhumanismo foi idealizado há muito tempo, desde a mitologia. Através da busca por imortalidade de Gilgamesh, até a alquimia, até a busca pela fonte da vida eterna. Na verdade, a jornada para superar o que significa ser humano. Descobrir se podemos viver para sempre. Essa tem sido nossa missão há muito tempo. Se observarmos coisas como próteses, que são uma maneira de agregar tecnologia de alguma forma, até mesmo os egípcios, em múmias, em tumbas, já foram descobertas pequenas réplicas de dedos em madeira, como se quando alguém perdia um dedo, eles dessem outro falso. Isso mostra que há milhares de anos, o transhumanismo, de uma forma bem simples, já era pensado. Apesar da noção de modificar o corpo com tecnologia já existir há milhares de anos, os transhumanistas dizem que, no século XXI, o significado de ser humano irá mudar radicalmente quando começarmos a modificar geneticamente toda uma geração de humanos. 22 de abril de 2015. Geneticistas da Universidade Sun Yat-sen fizeram história como a primeira equipe do mundo a modificar geneticamente um embrião humano. Usando a técnica de edição genética conhecida como CRISPR-Cas9, os cientistas puderam corrigir o defeito genético que causa a talassemia beta, uma anemia crônica, retirando e substituindo frações do DNA de um óvulo fertilizado. Usando uma tecnologia nova chamada CRISPR, os cientistas são realmente capazes de cortar o DNA e substituir partes desse DNA por proteínas geneticamente modificadas. E isso nos permite literalmente transformar quem somos. Quando analisamos a modificação do DNA, ela pode ser usada não somente para resolver problemas, mas também para melhorar a aparência. Talvez mudar a cor do cabelo, dos olhos, ou talvez principalmente alterar a capacidade intelectual ou física. Temos que nos perguntar: há de fato algum tipo de conselho extraterrestre
que vigia o planeta Terra, que estão aqui para observar o nosso avanço e nos alertar sobre possíveis catástrofes que podem ocorrer? E será que, com sorte, ouviremos seus alertas? Se estamos sendo monitorados por extraterrestres, se estão observando os assuntos humanos, eu acho que eles estariam muito preocupados com coisas que fazemos que podem nos destruir e destruir o planeta. E talvez parte dos planos alienígenas seja nosso desenvolvimento moral, bem como nosso desenvolvimento tecnológico. Talvez seja nosso passaporte para integrar a Federação Galáctica. A ideia de que há outras entidades, seja de outras dimensões, galáxias, outros planetas, que estão controlando ou influenciando o que está acontecendo na vida na Terra é fascinante. E sempre temos que fazer a pergunta: quais são seus planos? São benevolentes? Estão aqui para nos proteger? Ou há outros planos? Há um plano para nos controlar? Há um plano para influenciar de modo negativo a maneira como vivemos? Em maio de 2017... Robert Bigelow foi o assunto de um perfil no programa 60 Minutes da CBS. A matéria focou no relacionamento de Bigelow com a NASA e nas suas atividades na criação de habitats de suporte à vida para futuros astronautas. Durante sua entrevista, Bigelow revelou ao 60 Minutes que ele não era apenas um entusiasta do setor aeroespacial, mas que acredita piamente em extraterrestres. Acredita em alienígenas? Eu estou totalmente convencido de que eles existem. O senhor também acredita que os OVNIs vieram para a Terra? Houve e existe uma presença de seres alienígenas. Eu gastei milhões e acho que já gastei mais como pessoa do que qualquer um nos Estados Unidos gastou com esse assunto. É arriscado para o senhor dizer em público que acredita Eu não em estou nem OVNIs aí. e alienígenas? Eu não me importo. Não se incomoda se algumas pessoas disserem: você ouviu aquele cara? Ele deve ser Não louco. me importo. Por que não? Não vai fazer diferença. Não vai mudar a realidade do que eu sei. Publicamente pediu que os oficiais revelassem a verdade sobre os extraterrestres vigiando a Terra. Essa informação é altamente secreta. Governos não falam sobre ela. Mas se você ouvir informadores e pessoas que trabalharam na indústria e que sabem o que está acontecendo, há muita informação por aí. E não demora muito para se apoderar dela. O futuro do mundo depende de que saibamos o que está acontecendo. Não só no nosso próprio mundo, mas em outros que estão nos monitorando e tentando nos influenciar para o bem ou para o mal. E há pessoas aqui que sabem muito a respeito. Podemos nunca saber qual é o seu último propósito, mas se esse é um experimento, devemos ter muito, muito cuidado, porque claramente se eles não gostam que as pessoas os desafiem, então estamos perdidos. Se existem de fato entidades extraterrestres vigiando a Terra, estão aqui para nos ajudar, ou podem ter um motivo mais sinistro. Talvez a resposta só será revelada quando eles fizerem contato mais uma vez, e quando estivermos mais prontos para aceitar a verdade. É possível criar robôs autoconscientes que sejam totalmente autônomos e enviá-los para explorar o universo sem assistência? Seres extraterrestres podem já ter desenvolvido essa tecnologia. E esses robôs seriam capazes de se autorreplicar indefinidamente usando materiais encontrados em planetas distantes? É inteiramente possível que uma civilização avançada, e falo de algo muito mais avançado do que nós na Terra, pudesse desenvolver essa tecnologia de máquinas autorreplicantes e então enviar robôs artificialmente inteligentes para o espaço, como sentinelas que fazem uma varredura diária bem mais rápido do que a própria civilização poderia fazer com sondas tripuladas. Isso é algo que já deve ter um amplo uso por diversas civilizações extraterrestres. São uma ideia incrível que se reflete em histórias antigas de extraterrestres vindo à Terra.
Na antiga tradição egípcia, falava-se de seres de luz sem forma que surgiram do que chamaram de Ilha do Ovo e criaram uma civilização. Isso sugere que utilizavam algum tipo de robô autorreplicante que tinha a capacidade de utilizar formas genéticas, talvez importadas do planeta natal, e que podiam se manifestar em outro planeta, no nosso caso, na Terra. É possível que evidências de robôs autorreplicantes possam ser encontradas em antigos textos históricos e religiosos como os do Egito Antigo? E se for assim, a humanidade atual estaria apenas se conectando com um conhecimento disponível na Terra há milhares de anos. Conhecimento que pode ter sido trazido para cá por viajantes espaciais extraterrestres. O conceito de que formas de vida extraterrestre possam ter vindo para a Terra primeiro como máquinas ou robôs não é apenas provável, mas lógico. Uma força incrível. Seria a criação de um super-humano. Indestrutível. Invencível. Uma inteligência superior. O objetivo final é se tornar um deus imortal. E a capacidade de se reproduzir. Seria uma consciência robótica que se transformou em algo que consideraríamos uma pessoa. Mas essa obsessão com a criação de seres humanos artificiais aponta para o futuro da humanidade ou para seu passado? É possível que outra civilização já tenha feito a mesma coisa centenas de milhares de anos antes de nós. Talvez estejamos vivendo num universo onde as verdadeiras inteligências sejam robôs. E pode até ajudar a explicar uma série de encontros com extraterrestres que têm sido relatados até recentemente, no século XX. Encontros com os visitantes robôs que antes poderiam ser chamados de Greys. E se isso foi verdade? Seres extraterrestres realmente ajudaram a moldar a nossa história? E se foi assim, poderia haver uma conexão entre alienígenas e robôs? Que extraterrestres estavam visitando a Terra. Bom, porque eu sei que eles são. Eles têm visitado esse planeta há milhares de anos. E existe o que é chamado uma federação desses seres. E eles têm regras. Houve reuniões cara a cara entre oficiais americanos e pessoas de outros sistemas estelares. Ponto final. A melhor evidência, na minha opinião, é o caso de Valiant Thor e a sua visita à capital dos Estados Unidos. Ele permaneceu nos Estados Unidos por 3 anos. E fez uma série de coisas lá, comunicou-se com várias pessoas e discutiu a conjuntura nos Estados Unidos e no cosmos. Segundo relatos, Valiant Thor foi enviado à Terra pelo Alto Conselho para intervir em nome da comunidade intergaláctica. E a Federação é responsável por governar planetas por todo o universo. É muito possível que isso esteja acontecendo aqui, que um grupo supervisione o planeta Terra. Esse poder superior no universo que monitora coisas na Terra. Acho que não há a menor dúvida de que a Federação é real. Isso é algo que eu ouço desde que comecei a me interessar pelo tema ufologia. E eu falei com centenas de pessoas que tiveram contatos diretos ou indiretos com vários indivíduos de um ou mais dos planetas que são membros da Federação. Acho que a principal diretiva é que eles não devem interferir conosco, que nós temos o poder de escolha, e que eles têm que nos deixar exercitar essa escolha que o Criador nos deu, mesmo que muitas vezes nossas escolhas sejam ruins. Tomamos decisões erradas. Esse é o nosso legado. Temos permissão de fazer isso. É possível que os extraterrestres não queiram interferir diretamente na nossa sociedade, mas nos orientar dos bastidores. E precisamos também cogitar se não há nenhuma verdade na ficção científica, na televisão, nos filmes e nos livros, como um modo de preparar as pessoas da Terra para o que está por vir. E nesse caso,
Isso foi um esforço para ajudar a humanidade e nos guiar para um futuro mais pacífico? Ou há outra meta inteiramente? Talvez a meta de evitar que nos tornemos uma ameaça. Bob Bigelow disse, os ETs estão aqui bem debaixo dos nossos narizes. Ele usa o termo ET. Ele não fica enrolando. Robert Bigelow virou meu herói. Esse não estou nem aí foi dito para muita gente. Foi para cada bilionário espacial, seja o Elon Musk, ou o Branson, ou o Bezos. Quer saber? Nenhuma dessas pessoas já disse a um repórter: tenho certeza que existem extraterrestres aqui. Bigelow fez isso. Agora precisamos perguntar ao chefe da Bigelow Aerospace o que ele quer dizer com os alienígenas estão debaixo dos nossos narizes. Essa história está implorando para alguém ir até Robert Bigelow e dizer: agora podemos ir ver seu depósito? Esse seria um próximo passo fantástico para o mundo. Apesar de o financiamento para o programa AATIP ter sido encerrado em silêncio em 2012, há quem acredite que seu foco no estudo das atividades recentes de OVNIs e no estudo da vida extraterrestre ainda estão vivos e bem, embora ainda mais escondidos sob um nome de agência diferente. Quando o Pentágono admitiu a contragosto a existência do programa AATIP, eles fizeram uma coisa inteligente e disseram que o financiamento havia acabado em 2012. A implicação era que o programa não existia mais. Mas, pelo que conheço do modo como esses programas confidenciais críticos são geridos, tirar o financiamento não é o mesmo que encerrar o projeto. Mas enquanto algumas versões do programa AATIP do governo ainda podem estar operando em segredo, o mesmo não pode ser dito de alguns dos ex-funcionários da agência. E existe um, em particular, que não está apenas aberto à ideia de que os alienígenas existem, como também tem como missão falar de suas descobertas em todo o mundo. Se curtiu nossos vídeos, então, por favor, inscrevam-se no canal. Deixe seu comentário neste vídeo, por favor, pode ser até mesmo dizendo que o vídeo é ruim ou que é bom, qualquer comentário seja bem-vindo. Esperamos que você tenha gostado do nosso vídeo no YouTube. Alienígenas. Os avistamentos de OVNIs estão crescendo assustadoramente em todo o mundo. Alguns especialistas acreditam que, num futuro não tão distante, pode chegar o dia em que os alienígenas irão decidir sair das sombras e invadir o planeta Terra. Mas como será essa hora da verdade? As evidências são esmagadoras de que existem extraterrestres em todo o universo e de que eles vêm aqui. Eu diria que a prova está aí e que tudo está à nossa volta, seja em sítios megalíticos que estão alinhados com constelações, como o Monte da Grande Serpente em Ohio, até mesmo as pirâmides de Gizé, e histórias de seres descendo em naves espaciais e interagindo com as pessoas. Relatos atuais de encontros sexuais com alienígenas nos levam a 1957, quando um fazendeiro que foi levado a bordo de uma nave e que foi coagido a ter relações sexuais com uma mulher loira, de aparência estranha, com olhos grandes. Um dos mais famosos e mais recentes relatos modernos de abdução extraterrestre, ele afirmou que um disco voador pousou na fazenda dele, num lugar remoto, e ele foi levado a bordo. E, enquanto estava lá, ele teve um encontro sexual com uma mulher extraterrestre. Os militares estariam preparados para uma ameaça alienígena? A minha resposta é não. Se eles possuem a tecnologia que acreditamos que tenham, então nós não temos a mínima chance. Venha conosco saber mais sobre o apocalipse alienígena e como o planeta Terra pode sobreviver a ele em Alienígenas.
Esse é um dos primeiros casos de abdução e o mais interessante, pois precedeu todos os outros e só ficou conhecido anos depois. Parece que os extraterrestres têm vindo para a Terra já faz muito tempo e estão tendo relações sexuais com os seres humanos. E a razão disso seria para manipular o nosso DNA, nos tornando uma raça mais refinada em relação ao que nós somos hoje. E nós ainda temos que passar por uma certa evolução. Seriam esses incidentes, junto com as histórias do período medieval, de fato encontros com seres extraterrestres? Se for verdade, seriam apenas os atos de alienígenas sem princípios, similares às histórias antigas dos anjos caídos? Ou isso pode ser parte de algum plano maior? Talvez a resposta possa ser encontrada nas histórias de bebês em gestação que desaparecem misteriosamente do ventre. Sydney, Austrália, julho de 1992. Peter Curry acorda e se percebe paralisado e incapaz de falar, mas plenamente consciente. Ele sente um peso pressionando e conforme seus olhos se ajustam à escuridão, ele percebe uma mulher com características muito estranhas em cima de seu corpo. Foi o maior choque da minha vida, porque bem em cima de mim havia uma mulher loira. Ela tinha uma cor branca leitosa. Seus olhos eram provavelmente 2, 3 vezes maiores do que os olhos humanos. Ela tinha maçãs do rosto salientes e um rosto estreito que acabava em um queixo pontudo. E do outro lado da cama, na ponta da cama, havia outra mulher, loira, de aparência asiática. Então ela, a mulher loira, toca em seu estômago e aponta para o céu. As visitantes então desaparecem, mas não sem deixar para trás uma prova de que elas estiveram lá. Um fio de cabelo loiro. Curry levou essa prova para um laboratório de genealogia independente, onde o bioquímico Urs Drill submeteu o cabelo à análise de DNA. Os resultados não foram o que ele esperava. Foi muito incomum porque o cabelo da maioria das pessoas é loiro, castanho ou preto. E esse era oticamente claro como uma linha de pesca de nylon. Não há ninguém na Terra que tenha o cabelo oticamente claro. Normalmente um fio de cabelo humano tem somente um tipo de DNA. Em uma parte do DNA do cabelo temos uma linhagem chinesa muito rara, cerca de 0,1% de etnia chinesa. E depois na outra parte nós temos uma linhagem celta de olhos azuis e pele clara. Isso mostra autenticamente que é um DNA incomum que é bastante raro, que Peter não podia ter achado no quarto ou na rua. A amostra de cabelo de Peter Curry rendeu resultados de DNA muito incomuns que simplesmente não são fáceis de explicar com sequências de DNA normais e convencionais humanas. Não podemos de fato ficar descartando tudo como uma espécie de fantasia da mente ou fantasia sexual. E apesar disso não provar com certeza que foi uma alienígena porque só temos uma amostra de cabelo, isso no mínimo prova que estamos lidando com algo bastante incomum. Quando vemos a prova do DNA de um cabelo, que não corresponde com o que seria esperado, um antigo DNA gaulês misturado com DNA chinês e cabelo loiro, as linhas da história não combinam a menos que comecemos a pensar na ideia de abdução. E cruzamento genético acontecendo há milhares de anos, voltando para o início da nossa história. Será que a sequência de DNA incomum encontrada na amostra de cabelo é uma prova de que Peter Curry realmente teve um encontro com seres de outro mundo? E se for verdade, o que eles querem? Pi-Ramessés, Egito, século XV a.C. Segundo as escrituras, Deus mandou as pragas para o Egito quando o faraó se recusou a libertar os israelitas da escravidão. 3 delas envolviam insetos.
A terceira foi um ataque de mosquitos que se ergueram do chão e infestaram homens e animais. A segunda foi um enxame de moscas que atacaram apenas os egípcios, poupando os israelitas. E a oitava praga foi a dos gafanhotos. Está no livro do Apocalipse do Novo Testamento. Emergindo das profundezas da terra, os gafanhotos formam fileiras de soldados, protegidos por peitorais de ferro. Os alvos não são plantações. Os gafanhotos não comem nenhuma plantação, não dizimam nenhum campo, eles só atacam pessoas. Apenas comem, ferem e devoram pessoas. É como se eles tivessem sido programados. Os gafanhotos que surgem da fumaça têm a capacidade de ferir as pessoas com um ferrão de escorpião. Mas sabemos que os gafanhotos não podem machucar as pessoas, então esses gafanhotos tinham uma origem especial. Esses gafanhotos só atacam pessoas que não têm o selo de Deus sobre a fronte. E nos faz pensar se esses gafanhotos não eram algum tipo de avançada tecnologia extraterrestre enviada para procurar humanos específicos. É possível que o livro do Apocalipse descreva não os gafanhotos herbívoros que conhecemos, mas algum tipo avançado de armamento controlado por um ser extraterrestre. Então nós temos de nos perguntar, é apenas uma figura mítica ou na verdade seria uma representação de algum tipo de ser, Deus divino e extraterrestre que veio para a Terra? É possível que as histórias na Bíblia sobre gafanhotos enviados por Deus sejam, na verdade, indícios de tecnologia alienígena no passado? E será por isso que os seres humanos temem os insetos até hoje? Se travasse uma guerra, a arma que um extraterrestre usaria consistiria de aparelhos mecânicos nanotecnológicos para acertar alvos muito específicos. De fato, essas armas existem hoje. Por que não mandar um inseto pequeno ou um besouro rastejante até uma zona de guerra para obter informações? É exatamente o que está acontecendo agora. O Stanai é um robô aéreo muito pequeno, do tamanho de uma forma de torta. É relativamente simples, mas pode fazer coisas incríveis. Todos os insetos imagináveis estão sendo estudados por alguém. No momento, o menor robô inspirado no inseto que podemos fazer é do tamanho de um colibri, a partir da tecnologia que dominamos hoje. A força motriz deles é energia armazenada. E não temos uma bateria que armazene energia suficiente. Mas vamos chegar lá. É fácil imaginar que teremos um robô do tamanho de uma mosca. Se ele pousar na parede da casa de um terrorista, ele nem notaria. E podemos encaixar tanta coisa no espaço tão pequeno. Manter o peso baixo, podemos lhe dar asas, e uma pessoa leiga só tentaria espantá-lo. Num futuro não muito distante, você vai olhar e dizer que inseto lindo, mas talvez não seja um inseto. Os insetos estão entre as criaturas mais bem projetadas do planeta Terra. São extraordinários. Não é à toa que os militares americanos se interessam pelos insetos. É completamente lógico. Mas, enquanto os cientistas convencionais discutem se os robôs estão destinados a dominar ou não a Terra, será que isso já não aconteceu antes? Talvez milhares de anos atrás? Ábidos, Egito. 11 quilômetros a oeste do Nilo. Neste enorme sítio arqueológico, encontram-se as ruínas do templo de Osíris, onde milhares se reuniam para adorar o deus do submundo. Em comparação a vários outros deuses, acredita-se que Osíris teria vivido fisicamente na Terra como um dos faraós do Egito. Ele é muitas vezes representado com um disco alado do Sol. E embora muitos estudiosos tenham sugerido que isso nada mais é do que uma forma de adoração ao Sol, esse Sol, de acordo com a visão egípcia, também tinha asas e descia do céu. Então, na minha opinião, outra coisa que foi descrita, um evento extraterrestre
que de fato ocorreu na vida real. A maioria dos deuses egípcios eram, na realidade, visitantes extraterrestres. Mas muitos se perguntam se Osíris era mesmo feito de carne e sangue. Uma das histórias mais famosas que estão ligadas a Osíris é a de que ele foi desmembrado pelo irmão invejoso Sete. Sete teve um acesso de fúria e despedaçou o corpo do irmão, rasgando-o em 14 pedaços que foram espalhados por todo o reino. Mas Ísis, a esposa leal, procurou por toda parte e encontrou os pedaços e reuniu todos eles. Ísis conseguiu ressuscitá-lo. Mas quando eu escuto uma história como essa, que um ser é desmembrado e então alguém reúne os pedaços e consegue milagrosamente ressuscitá-lo, eu tenho que fazer essa pergunta. É possível que Osíris não fosse uma entidade biológica, mas talvez algum tipo de máquina ou robô? História antiga após a história antiga, vemos referências a extraterrestres que procuravam influenciar o corpo humano para aumentá-lo, sobretudo com a tecnologia. Os extraterrestres estariam observando a humanidade há milhares de anos e nos trouxeram até este ponto porque querem que nós tenhamos uma tecnologia avançada e também nos tornássemos a própria tecnologia, até que estejamos prontos para ser como eles. Temos que nos perguntar se isso pode fazer parte de um plano extraterrestre para influenciar a humanidade através da implantação de tecnologia no corpo humano. E se for assim, qual é o propósito? Serve para acelerar as nossas habilidades ou é um esforço para controlar a humanidade? Só o tempo dará uma resposta a essas perguntas. É possível que seres de outro mundo estejam levando a humanidade não só a evoluir na Terra, mas também a se juntar a eles nas estrelas como entidades não biológicas? E a nossa dependência crescente de computadores, celulares, internet e até partes do corpo sintéticas poderiam integrar um vasto plano extraterrestre, fazendo com que os seres humanos se tornem cada vez mais parecidos com a tecnologia da qual somos tão dependentes? Talvez o destino da humanidade não seja ter um contato imediato com os antepassados, mas com os nossos eus do futuro. E quando esse dia chegar, os seres humanos, como conhecemos, talvez sejam considerados mais do que sistemas operacionais obsoletos. Os maçons, o Clube do Inferno, os 12 Majestosos, os Illuminati. Sociedades de elite envoltas em mistério. Bilionários, generais e até presidentes americanos já pertenceram a estas organizações secretas e para alguns sinistras. Estaria o mundo sob o controle de um grupo exclusivo de autoridades? O que são estas organizações misteriosas? Seus objetivos ocultos controlam as massas? Sua influência profunda é um mito ou uma assustadora realidade? Hoje, vamos investigar as 10 organizações mais misteriosas e poderosas para descobrir se devemos pensar 2 vezes sobre quem realmente controla o mundo. E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O Clube do Inferno. Fundado no século XVIII, o Clube do Inferno contava com alguns dos membros mais célebres da alta sociedade britânica. Na superfície, era apenas mais um clube de elite. Mas a portas fechadas, os participantes realizariam orgias, rituais pagãos e sacrifícios a deuses estranhos, onde mentiras, segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte. O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? O membro mais famoso do clube foi também o mais surpreendente. Ninguém menos do que Benjamin Franklin,
um cientista de renome e figura crucial na luta pela independência americana. Mas um dos fundadores dos Estados Unidos possuía um lado obscuro? Recentemente, evidências de um Benjamin Franklin bem diferente foram encontradas embaixo de sua casa em Londres. Em 11 de fevereiro de 1998, os responsáveis pelo restauro da casa de Franklin em Londres fizeram uma descoberta macabra: um fêmur humano. A escavação acabaria revelando os restos mortais de 4 adultos e 6 crianças. A análise forense concluiu que os corpos datavam da época em que a casa pertencia a Franklin. De acordo com o jornal Sunday Times, os corpos tinham sinais de dissecção proposital. Estas pessoas foram vítimas de um violento ritual do Clube do Inferno? Elas foram os sacrifícios humanos de uma sociedade secreta cujos membros eram regidos apenas pelas próprias leis? Estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder. O líder de um culto, Aleister Crowley, teria mantido o estilo de vida do Clube do Inferno até meados do século XX. Crowley morreu em 1947, o ano de fundação da nossa sociedade secreta, os 12 Majestosos. Os 12 Majestosos são uma organização tão secreta que nenhum indivíduo ou agência do governo jamais admitiu publicamente a sua existência. Suas origens remontam a uma misteriosa ordem executiva assinada pelo presidente americano Harry Truman. Nela, ele teria aprovado a criação de um grupo escolhido a dedo com as maiores mentes científicas dos Estados Unidos para supervisionar o programa ultra-secreto do governo de pesquisa sobre OVNIs na Área 51. A missão dos 12 Majestosos era pegar discos voadores acidentados e recriá-los para uso na Terra. O resultado foi uma era sem precedentes de avanço tecnológico. Quando o presidente Kennedy assumiu o cargo em 1961, alguns alegam que Eisenhower alertou Kennedy sobre a confidencialidade e o aumento de poder dos 12 Majestosos. Kennedy teria enviado uma série de memorandos secretos a Allen Dulles, o diretor da CIA, pedindo todas as informações que ele tivesse a respeito de vida extraterrestre. Mas especialistas alegam que Dulles também se recusou a cooperar. Em 1963, Kennedy teria recorrido ao premier russo Nikita Khrushchev para formar uma aliança contra o poder crescente dos 12 Majestosos. Mas apenas 10 dias após o acordo, John Kennedy foi assassinado. Os 12 Majestosos tiveram algum envolvimento na morte de Kennedy? E eles continuam investigando OVNIs até hoje? Estes são os arquivos confidenciais. As sociedades secretas existem há séculos, assim como as suspeitas sobre suas atividades. A nossa próxima sociedade secreta também tentou garantir o seu futuro enterrando a verdade: os Cavaleiros do Círculo Dourado. Os Cavaleiros do Círculo Dourado foram um grupo lendário de oficiais confederados que, após a derrota, juraram ver o Sul se reerguer. 6 de abril de 1865. A Guerra Civil Americana aproxima-se de um final sangrento. A Confederação batia em retirada. O general Robert E. Lee enviou uma mensagem ao presidente Jefferson Davis aconselhando um recuo urgente. A guerra estava perdida, e a capital sulista de Richmond, na Virgínia, podia cair a qualquer momento. Um trem levaria os oficiais do governo a um abrigo, mas atrás dele havia um segundo trem. Segundo boatos, centenas de barris de barras de ouro foram discretamente embarcados naquele trem que partiu para um destino desconhecido. Quando Davis foi capturado, o ouro já tinha desaparecido misteriosamente. Para muitos especialistas, a fortuna foi entregue aos Cavaleiros do Círculo Dourado, que a enterraram, aguardando pacientemente o dia em que se ergueriam contra o norte. Entre seus membros estariam o assassino de Lincoln, John Wilkes Booth, e o famoso fora da lei Jesse James. Não se sabe se uma nova geração de cavaleiros ainda protege o ouro confederado. Mas encontrá-lo tornou-se uma obsessão para muitos caçadores de tesouro modernos. Até que isso ocorra, a existência e o destino final dos Cavaleiros do Círculo Dourado permanecerá um mistério.
A Opus Dei, fundada na Espanha em 1928. Fanáticos religiosos, magnatas e uma famosa fraternidade. Todos dispostos a dominar o mundo, uma das organizações mais perigosas que já conhecemos. Esta ordem católica nos diz que uma vida comum é o caminho para a bênção aos olhos de Deus. Mas, na prática, a Opus Dei não tem nada de comum. Eles praticam um ritual sangrento e bizarro, conhecido como a mortificação da carne, no qual membros se autoflagelam em um ato de expiação dos pecados. Mas que tipo de ordem exigiria um sacrifício como este? E a Opus Dei já infligiu tal violência sobre os outros? Calvi era o presidente de um dos maiores bancos da Itália, muito próximo ao Vaticano e à Opus Dei. A morte de Calvi foi considerada um suicídio, mas apenas 2 meses depois, seu banco quebrou, com uma dívida de mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. A Opus Dei levou o banco à falência como um aviso a seus desafetos? Estaria a Opus Dei planejando expandir seu poder e disposta a romper qualquer limite para conseguir o que quer? A Opus Dei é uma ordem construída sobre rituais bizarros, que também são o cartão de visitas da nossa próxima sociedade secreta, o Clube Boêmio. O Clube Boêmio surgiu em São Francisco em 1982, como uma sociedade secreta de artistas que realizavam um festival de verão anual na floresta próxima de Bohemian Grove. Mas, ao longo das décadas, a lista de convidados passou a incluir presidentes americanos, presidentes de empresas e diretores de grandes universidades. Mas, além das paredes invioláveis do complexo, proliferaram relatos de um ritual bizarro. É a cerimônia de cremação anual do cuidado, que ocorreria diante de uma coruja oca de 12 metros. Durante a cerimônia, uma figura encapuzada vai de barco até os pés da coruja, enquanto os demais erguem tochas e alto-falantes tocam música lúgubre. Ao fim da cerimônia, uma efígie é colocada no altar e incendiada. O significado verdadeiro deste sinistro e estranho ritual permanece desconhecido. E levanta questões perturbadoras sobre os homens poderosos que dele participam. Por que estão lá e no que realmente acreditam? Caveira e Ossos. Caveira e Ossos, a famosa fraternidade da Universidade de Yale. Fundada em 1832, sua lista de membros do presente e do passado é um verdadeiro quem é quem dos ricos e poderosos dos Estados Unidos. De banqueiros e milionários a congressistas, senadores e presidentes, como George Bush e seu filho George W. Bush. A fraternidade se reúne na tumba, uma estrutura em forma de cripta que teria um enorme pentagrama gravado em uma de suas paredes de pedra. De acordo com o New York Times, dentro da tumba, os membros da Caveira e Ossos podem ter exposto o crânio real do famoso guerreiro Apache Jerônimo. Este ambiente estranho ajudou a moldar a mente de alguns dos homens mais influentes da história americana. Talvez de forma mais contundente no caso de Harry Stinson, secretário de guerra dos presidentes Roosevelt e Truman. Stinson conduziu os Estados Unidos ao longo da sangrenta Segunda Guerra Mundial. Ele foi o arquiteto do Projeto Manhattan, que criou as primeiras armas atômicas do mundo utilizadas em Hiroshima e Nagasaki. A Caveira e Ossos produzirá outro secretário da Defesa ou presidente, um homem que determinará o destino do mundo? E eles continuam influenciando a corrida armamentista nuclear moderna? O Grupo Bilderberg. Esta organização incrivelmente influente de políticos, investidores e industriais se reúne anualmente. Ao longo dos anos, sua lista de membros incluiu o rei Juan Carlos da Espanha, o secretário de Estado americano Henry Kissinger, o primeiro-ministro britânico Tony Blair e a presidente alemã Angela Merkel. A primeira reunião ocorreu em maio de 1954, e seu objetivo era claro: estender a influência política e econômica dos Estados Unidos e da Europa a todo o mundo. O grupo Bilderberg alega estar trabalhando pelo bem de todo o planeta, mas se não deve ser temido, porque o grupo continua se reunindo a portas bem fechadas.
Ele tem objetivos secretos? Especialistas acreditam que, com a ajuda de grupos como a OTAN, a Organização Mundial do Comércio e o Fundo Monetário Internacional, o grupo Bilderberg está tentando construir uma nova ordem mundial que coloque o poder político e econômico permanentemente nas mãos do Ocidente, com consequências potencialmente fatais. Os Cavaleiros Templários. Fundada na Idade Média, estes guerreiros de elite protegiam peregrinos cristãos rumo a Jerusalém. Durante as cruzadas, eles massacraram milhares de muçulmanos inocentes em nome da religião. Para muitos especialistas, os templários recuperaram a Arca da Aliança em Jerusalém e a levaram de volta à Europa. Para outros, eles encontraram o cálice sagrado. Mas acabaram enfrentando o poder do Vaticano, que os acusou de heresia. Os templários foram caçados e mortos por forças papais no início do século XIV. Hoje, seus descendentes são governados pela Ordem da Jarreteira, liderada por ninguém menos que o príncipe Charles, herdeiro do trono britânico. Poderia esse lendário grupo de guerreiros se reerguer e exercer sua influência? Também surgiu na Europa e se tornou uma das sociedades secretas mais famosas e influentes do mundo, a maçonaria. Os maçons emergiram da Corporação de Ofício dos Pedreiros na Idade Média. No século XIV, eles já exerciam uma influência profunda sobre os governos da Europa e da América. Esta famosa pintura de George Washington, usando vestes maçônicas, ilustra a influência da ordem sobre os Estados Unidos na época da independência americana. Estima-se que dos 39 homens que assinaram a Constituição Americana, 13 eram maçons. 14 presidentes americanos foram maçons, incluindo Theodore Roosevelt, Harry Truman e Gerald Ford. Especialistas encontraram muitos elementos ocultos na cidade de Washington que sugerem a influência da maçonaria sobre os fundadores da democracia moderna. Hoje, existem maçons em todos os países da Terra. A maçonaria chegou até a Lua. O famoso astronauta Buzz Aldrin levou uma bandeira maçônica na primeira viagem à Lua. Com tantos membros em posições de liderança, o que impediria os maçons de unir forças para assumir o poder ao redor do mundo? Estamos prestes a revelar a sociedade secreta mais perigosa de todos os tempos. Um grupo cujo plano para o domínio global não tem precedentes em toda a história. Os Illuminati. A organização fundada pelo filósofo alemão Adam Weishaupt em 1774 pediu uma sociedade livre com igualdade para todos. Mas era tudo uma cortina de fumaça. Na verdade, a organização tramava a destruição de todos os governos e religiões a ser conquistada através da divisão das massas em campos políticos, sociais e econômicos opostos, como os que existem ao redor do mundo hoje. Uma vez separados, os Illuminati instigariam lutas entre estes grupos, fazendo com que todos se enfraquecessem. Então, eles interviriam para assumir o poder discretamente. Acredita-se que os Illuminati utilizaram este método de dividir para conquistar como estopim para a Revolução Francesa. Ninguém sabe se os Illuminati foram extintos, mas vestígios de sua influência podem ser encontrados em incontáveis conflitos ao longo dos últimos 200 anos. Muitos acreditam que seu alvo mais recente são os Estados Unidos, e as sementes da revolta foram plantadas para deflagrar um assustador colapso econômico e social. A nota de $1 contém imagens ocultistas associadas aos Illuminati. Hoje, o olho que tudo vê é encarado como um símbolo do domínio da maioria pela vontade de poucos. Os Estados Unidos serão a próxima vítima dos Illuminati? Só o tempo dirá. A maçonaria. Os 12 majestosos. Os Illuminati. Sociedades secretas podem estar controlando todos os aspectos da vida no planeta, o que levanta a questão: a sua vida é realmente sua? Talvez tenhamos dado sorte até agora, mas essa sorte pode acabar um dia. Os cientistas têm consciência dessa ameaça há um bom período de tempo. Esse risco é o mesmo risco de alguém morrer em um acidente de trem. A profecia bíblica é clara. Nós reintegraremos com nosso destino universal uma restauração dos nossos elos do céu e da terra.
o que significa um elo e união extraterreno e terreno. E quando o Messias vier, ele surgirá com um exército. Ele virá de algum lugar desta terra. A maioria acredita que seja dos céus. Como nós denominaríamos um exército invasor vindo dos céus? Não chamaríamos de um exército de anjos. Chamaríamos isso de uma invasão extraterrestre. A mensagem é clara. O Deus desceu para os humanos. Ficou durante algum tempo entre os humanos. Foi o professor dos seres humanos. E em seguida desapareceu de novo, mas com a promessa de voltar para os humanos um dia. Um extraterrestre que desce do céu, fica um tempo na Terra e depois sobe novamente ao céu. O que temos aqui é um exemplo vivo de mitologia. Fim dos tempos. Se estas visões do Apocalipse forem reais, por que não fomos avisados? Se o fim do mundo está próximo, não fizemos nada para nos preparar. Os governos o ignoram totalmente e não estamos levando a sério. Será possível que os poderes que governam a nossa sociedade não estão apenas ignorando a ameaça, mas acobertando-a? Incontáveis eventos que remontam a milênios relacionam a presença de OVNIs às épocas mais sombrias da história humana. Surgem naturalmente no nosso planeta ou são resultado de um sinistro e secreto plano extraterrestre? Hoje, vamos descobrir e revelar o segredo alienígenas. Durante abduções alienígenas, os cinzentos são a entidade descrita com mais frequência como os responsáveis pela abdução e por submeter a vítima a experimentos médicos e às vezes a tortura. E eles poderiam sustentar a própria raça através de um procedimento chamado hibridização. Humanos abduzidos por suas naves relatam experimentos reprodutivos bizarros que costumam terminar com a apresentação de crianças híbridas. Também possuem uma fraqueza crucial: a incapacidade de se reproduzir. Quando os céticos perguntam onde está a evidência de hibridização humano-alienígena, a resposta pode estar nos crânios deformados encontrados no mundo inteiro. Se houver um plano alienígena para hibridizar toda a humanidade, nós podemos nos tornar uma raça intergaláctica. Afinal, você tem certeza absoluta de que não é meio extraterrestre? O próximo plano alienígena propõe uma teoria muito diferente. E pode revelar que as raças extraterrestres estão mais perto do que imaginamos. Em 8 de novembro de 2010, um objeto misterioso saiu do Oceano Pacífico na costa da Califórnia e disparou pelo céu rumo ao espaço. Ninguém foi capaz de identificar ou ver o que o objeto era. E quando as Forças Armadas foram questionadas, elas também não faziam ideia. Mas o objeto parece ter saído de uma área entre Los Angeles, Long Beach e Catalina, o que os ufólogos chamam de Triângulo do Diabo Ocidental, e a localização de uma possível base submarina. Esta imagem mostra se extraterrestres, alienígenas ou intraterrestres quisessem construir uma base submarina, esse é exatamente o tipo de base que faria. E ela culmina em um plano diferente de tudo que você já ouviu. Agentes alienígenas infiltrados na NASA. Uma base de OVNIs na costa da Califórnia já revelou alguns dos maiores segredos do universo. Os maiores planos alienígenas de todos os tempos, a guerra biológica alienígena. Desde a peste bubônica do século XIV, doenças misteriosas dizimam a nossa espécie. Mas esta guerra biológica pode ser um plano extraterrestre? Se uma raça alienígena quisesse enviar um agente biológico ou um vírus ao planeta Terra e contaminar os humanos, não seria difícil. Bastaria encontrar algum tipo de meio de transmissão. Eles nem teriam que visitar o planeta pessoalmente. Mas é possível enviar uma ogiva viral das estrelas? Um apocalipse fabricado, causado por nós mesmos, é tão possível quanto um evento natural ou uma reação natural que não podemos controlar.
E se for verdade, por quê? Com a natureza se voltando contra nós e sociedades desmoronando ao nosso redor, nós somos um mundo à beira da destruição. Então, se o governo está ciente do apocalipse, por que não fomos avisados? O juízo final. Com tantos avisos de culturas antigas e da ciência moderna, é possível que os nossos governos saibam de algo que ignoramos? Poderiam eles estar escondendo a verdadeira natureza do apocalipse, porque eles mesmos são os culpados? Com os avanços da tecnologia e da ciência, o apocalipse se torna muito mais plausível e muito mais real. Por incrível que pareça, tivemos 2 casos na década passada em que um meteoro ou cometa passou dentro ou muito perto da nossa atmosfera e deixou algo para trás. Mas a matéria de um meteorito como este pode envenenar os seres humanos? Pergunte aos moradores de Carancas, no Peru. Em 15 de setembro de 2007, uma enorme bola de fogo caiu do céu, atingindo o solo da pequena cidade operária. Quando ela caiu, as pessoas que moravam perto do local ficaram muito doentes. Começaram a vomitar, foram claramente envenenadas por algo. Se for real, este plano revela que a guerra contra uma raça alienígena pode acabar antes mesmo de percebermos que ela começou. Mas alguns extraterrestres podem estar dispostos a nos ajudar, ao invés de prejudicar. A Alemanha no auge da Segunda Guerra Mundial. Pilotos aliados relatam encontros com globos voadores e combates acirrados com estranhas bolas de luz. Estes globos brilhantes eram chamados de caças-fuga. Especula-se que muitos discos voadores tenham sido desenvolvidos com tecnologia obtida de naves extraterrestres acidentadas. Tecnologia extraterrestre, eles teriam sido a força mais invencível da história. Esta poderia ter mudado o futuro de cada habitante do planeta Terra. Por isso, elas são os maiores planos alienígenas de todos os tempos. Muitos cientistas, inclusive o famoso físico teórico Stephen Hawking, acreditam que os alienígenas podem ser uma ameaça e sugerem que evitemos o contato, se possível. E é claro que quando começamos a brincar com fogo, vamos acabar nos queimando. As pessoas tiveram contato. E está claro que existe um envolvimento extraterreno definitivo aqui. Nós transformamos esse entendimento numa religião. Nós criamos uma mitologia, uma lenda, ao redor de algo que nós não compreendemos corretamente. Por décadas, nós tememos a aniquilação pela guerra nuclear. Mas o nosso fim verdadeiro pode ser muito mais traiçoeiras. Não se pode ter as forças da luz sem as forças das trevas. E todos os indivíduos têm que fazer escolhas. Se eles vão usar o lado da força das trevas ou o lado da força da luz. Você tem o poder do bem e o poder do mal. Eles estão procurando recrutas para ajudar os dois lados na guerra pela conquista do outro. Então, talvez os poderes tenham tempos de domínio e também tenham tempos de submissão. Então ficamos a pensar, quem é que vai vencer? O Deus bom, chamado de diabo, e de outros vários nomes, criou a matéria. E isso aprisionou as partículas de luz na humanidade. Quando lidamos com tecnologia nuclear, estamos falando da destruição total. Imagine um grupo de extraterrestres demoníacos que se alimentam do sofrimento humano. Eram entidades que vieram à Terra para desviar a espécie humana para seus próprios fins, que estão aqui até hoje. Cada guerra, em cada penúria, cada peste, cada desgraça humana. Quer venham como amigos ou inimigos, se os extraterrestres pousarem nos Estados Unidos, é possível que sejam saudados por militares usando roupas de isolamento e fazendo testes para vírus perigosos ou radiação. Que o próximo passo do governo seria esconder a visita. Eles citam como evidência um avistamento que aconteceu em Washington em 1952. Harry Truman, que era o presidente, mentiu para o povo americano.
Nós recebemos e analisamos cerca de 1.000 ou 2.000 relatos. Dessa grande massa de relatos, nós pudemos adequadamente explicar a grande maioria deles. Então, os OVNIs vieram para a Terra em pleno dia, se manifestaram e se mostraram? Sim. Mas tudo acontece atrás de portas fechadas, porque ninguém deseja atrair atenção para isso. Você sabe que eles compreendem que existe uma punição associada a esse tipo de pesquisa, e por causa disso tudo é feito por baixo dos panos. Ser bloqueado e impedido por medo das opiniões alheias me parece errado. Podemos especular se existe vida fora deste planeta. Podemos especular se, por acaso, aconteceram contatos com outras civilizações. Por que não? Os alienígenas estão realmente entre nós e fizeram o possível para se ocultar durante milhares de anos. Será que irão revelar sua presença? O que acontecerá se fizerem isso? E se já estiver acontecendo? Se fizermos contato com uma civilização extraterrestre, seremos os calouros da turma. Seremos aqueles que estarão no fim da fila no quesito inteligência. Então, eles vão nos ensinar muitas coisas e, ao contrário, nós não teremos muito a lhes ensinar. Quando mais cientistas admitirem abertamente a probabilidade de que haja vida inteligente em outros pontos do universo, a crença de que os alienígenas nos visitam também será mais aceita. Um obstáculo para aqueles que desejam a divulgação de todas as informações relativas aos OVNIs é o fato de que a maioria dos cientistas acredita que o estudo dos fenômenos alienígenas é um pouco mais do que ciência marginal. Mais de 50% dos americanos acreditam que os discos voadores existem. E quase 50% acreditam que o governo sabe que os discos voadores existem e que o governo esconde os fatos. Mas alguns acham que o contato é iminente e que os líderes mundiais precisam planejar o evento. Alguém tinha que enfrentar os alienígenas. Essa ideia de que nossos líderes, eleitos ou não, devem falar em nosso nome, não acho necessariamente que faça sentido. Existem muitos outros que podem ter ideias melhores do que as das pessoas no governo. Atualmente, não existem protocolos oficiais para uma visita alienígena. Não estamos sós do universo. Nós temos amigos e parentes nas outras galáxias. Mesmo que não se acredite em extraterrestres, que se considere que a possibilidade de uma visita alienígena seja muito pequena, as consequências, se isso acontecer, são enormes e, portanto, é prudente ter algo planejado. Pessoalmente, eu acho que seria muito empolgante. Seria como a primeira vez em que os exploradores vieram da Europa para as Américas e descobriram uma nova cultura e tiveram que interagir. Esperemos que não se repitam as coisas ruins que aconteceram e que seja uma experiência positiva e que possamos aprender com isso. O que aconteceria depois de um contato extraterrestre? Mas quase todos concordam que o mundo que conhecemos mudaria drasticamente. O resultado seria que os sistemas de crença ortodoxos fundamentalistas de todas as religiões iriam desabar. Isso colocaria em questão as origens da raça humana, as histórias do Gênesis e muitas outras crenças. Qual seria a reação atual se os extraterrestres realmente chegassem à Terra e nos contatassem? Muitos livros e filmes de ficção científica retratam os alienígenas vindo para nos alertar ou nos destruir. Talvez haja outra razão. Os avistamentos podem ter aumentado porque houve de fato um aumento nas visitas alienígenas desde o início da era espacial. Existiam muitas histórias de OVNIs e alienígenas antes disso e muitos avistamentos. Eles não eram muito divulgados antes também porque a Segunda Guerra Mundial estava sendo travada. E como agora houve uma queda e há mais espaço nos jornais, por assim dizer,
Isso ajudou a divulgação do assunto. Existem muitos benefícios pelo fato de aceitar os vizinhos de galáxia que venham nos visitar. Estamos vivendo em um mundo em que até o governo e as autoridades policiais dizerem que aconteceu, afirmarem na televisão, rádio e na imprensa, o fato acaba não acontecendo. Porque eles sabem como controlar a mídia. Estamos vivendo o final dos tempos, não necessariamente o fim do mundo, mas o fim de um mundo é global. E de forma bem clara, podemos fazer uma opção. Fingir que tudo isso não existe. Ou então aceitar como nossos antepassados nos deixaram. E então confrontar isso com a possibilidade de estarmos de fato falando de seres extraterrestres incríveis, com a expectativa de vida que podia ser algo normal no lugar de onde vieram, mas que com certeza para o planeta Terra era algo extraordinário. E se for isso, pode ser que os contos semelhantes dos seres de outro mundo que desceram do céu, não só na Mesopotâmia, mas no mundo todo, forneçam mais evidências de que uma raça celestial avançada veio à Terra em um passado distante? Os anjos. A noção de que seres de outro mundo vieram dos céus à Terra é um dos temas mais comuns na mitologia antiga e na religião. Será que as histórias de fato têm um fundo de verdade? Se olharmos para trás e checarmos a história antiga, vamos encontrar histórias bastante parecidas. Todas as histórias falam de entidades superiores, mágicas e poderosas, e todas elas vêm do alto. Quando analisamos a mitologia, depois vamos aos contos do povo das estrelas. E então vamos para os Anunnaki. E é uma coisa só essa similaridade ao redor do planeta, que faz com que digamos que alguma coisa precisa ser a responsável pelos mesmos sonhos, a mesma mitologia, a mesma ideia de que a vida veio das estrelas. Em todo o mundo, encontramos histórias de seres sobrenaturais ou extraterrestres que vieram à Terra e influenciaram a humanidade. Isso levanta uma questão. Existem diferentes raças de seres que vieram das estrelas e influenciaram todas essas culturas? Ou é possível que, na verdade, seja uma raça de seres, que são os Anunnaki, que eles influenciaram todas essas criaturas e a história contada é dos mesmos seres? As lendas do mundo todo, dos chamados deuses, realmente ajudaram a provar que o homem da antiguidade de fato estava em contato com seres extraterrestres? E se for isso, é possível que os contos religiosos de seres de outro mundo que cruzaram com os humanos sustentam a noção de que as histórias dos Anunnaki são baseadas em fatos históricos? Segundo alguns pesquisadores, a resposta pode estar na história de Nephilim na Bíblia hebraica, Gênesis. Os Nephilim são mencionados no 6º capítulo de Gênesis, onde temos os filhos dos deuses, as filhas dos homens, nascendo então uma população sobre-humana. Os Nephilim são descritos em algumas traduções como gigantes. A relação entre os Anunnaki e os Nephilims é, na verdade, uma história de duas culturas, mas estão relacionadas. Os Anunnaki eram a casta de Deus e criou o homem primordial para escravizá-los, enquanto os Nephilims eram descendentes daqueles que desceram à Terra e se misturaram com os humanos. Agora, esses seres podiam ser gigantes em estatura, mas também sabemos que os Nephilims possuíam magníficos conhecimentos sobrenaturais e que os dividiam com algumas partes da humanidade. Sabe-se que na mitologia grega, Zeus, o soberano dos deuses, foi pai de 2 filhos híbridos, Hércules e Perseu, os dois com mulheres terrenas. E o apócrifo livro de Enoque descreve alguns seres conhecidos como os Vigias, que são anjos que caíram do céu e geraram filhos com os humanos. Esses contos podem realmente ter suas origens nas antigas histórias dos Anunnaki?
A história dos Anunnaki pode até parecer algo que saiu de uma ficção, mas quando comparamos o fato de que todas as culturas ao redor do mundo, desde os hindus, os gregos, romanos, egípcios, maias, no mundo todo, temos uma descrição semelhante de seres chegando à terra dos céus, tendo filhos que logo depois eram semideuses e semi-humanos. Mas se as lendas dos deuses, anjos e gigantes que vêm à Terra e fazem filhos com as mulheres humanas são possíveis de se acreditar, há necessidade de ter alguma prova? Talvez o que nos espera não seja o fim do nosso mundo, mas um novo começo. Um que vai revelar as origens celestiais do homem. Mas desde o aparecimento do Apophis, eles começaram a se focar mais em asteroides. Em abril de 2013, foram anunciados planos para uma missão sem precedentes no espaço para capturar um asteroide e mandá-lo na direção da órbita terrestre. De acordo com os oficiais, a nave espacial da NASA iria pousar no objeto com o propósito de estudá-lo. Será que a agência espacial possuiria alguma informação oculta sobre planos alienígenas para a Apophis? Os especialistas acreditam que essa missão poderia ser uma tentativa de desenvolver uma tecnologia capaz de salvar a Terra de um asteroide em colisão. Será que a humanidade poderá se defender dessa nova ameaça alienígena? Ou um evento apocalíptico mudará a história do nosso planeta para sempre? 1927. Sudeste do Iraque. Ur. Durante escavações avançadas na antiga cidade mesopotâmica de Ur, o arqueólogo britânico Leonard Woolley descobriu os restos mortais da rainha Puabi. De acordo com os relatos, a rainha foi encontrada com um raro crânio grande, semelhante aos crânios de alguns faraós egípcios. O crânio da rainha oferece mais uma prova da origem extraterrestre da humanidade. A descrição da rainha era bastante incomum. Ela tinha uma cabeça enorme. Ela não era um ser humano normal. Talvez não fosse uma Anunnaki completa, podia ser uma mistura. Há um esforço sendo feito para tentar conseguir a análise genética dos ossos. Tem algumas características que fazem referência aos genes dos Anunnaki. É assim que os Anunnaki supostamente se pareciam, com esse crânio no formato de uma cabeça de cone. Então, naturalmente, nós pensamos que ela é uma dos Anunnaki originais. Ou certamente é uma mistura de extraterrestres com humanos. O interessante na rainha Puabi é que ela é a primeira da dinastia que é rainha e ou sacerdotisa. O fato dela ser a primeira da dinastia significa que ela estava bem próxima ao reinado dos Anunnaki. Isso a coloca em uma posição singular, porque ela de fato guarda o segredo. Ela pode ser a prova para sugerir se é verdade ou não se os Anunnaki antigos eram reais fisicamente e se houve especificamente o cruzamento com eles. O delta do Nilo, Egito. Uma pequena trilha é aberta no solo do deserto por um besouro que empurra o seu casulo. Esse estranho inseto de 5 centímetros, o escaravelho, usa esterco tanto como alimento quanto como depósito para os seus ovos. Ele empurra a bola em linha reta apesar de todos os obstáculos, e é o único inseto na Terra que se orienta seguindo a luz da Via Láctea. Os biólogos fizeram essa descoberta apenas em 2013. Mas há 5.000 anos, provavelmente sem saber de sua singular ligação com as estrelas, os egípcios tinham no escaravelho um símbolo sagrado que representava um elo com os deuses. É interessante que uma grande civilização tenha prestado tanta atenção a um inseto. Ele aparece constantemente nos templos e hieróglifos egípcios. É uma imagem muito frequente. No templo de Karnak, diante do lago sagrado onde os faraós eram coroados, um escaravelho gigante que representa o deus egípcio Khepri monta guarda.
Os egípcios viam o sol se movendo no céu durante o dia. Além disso, nas areias do deserto, eles viam besouros empurrando bolas de esterco. Por isso, os egípcios acreditavam que a força que movia o sol através do céu era um escaravelho gigante, o deus Khepri. E eles achavam que o sol era o chamado olho de Ra, que também era a carruagem ou a máquina voadora de Ra. E eles acreditavam que quem a dirigia era Khepri, o deus de cabeça de escaravelho. O escaravelho representa Khepri, o piloto do navio ou barca solar de Ra. Basicamente, ele era o piloto dos deuses. Mas pode haver outra explicação para os egípcios terem visto Khepri como um piloto? Pode ter sido inspirada pelo contato real entre os egípcios e um ser extraterrestre. Precisamos nos perguntar se esses seres existiram ou não. Porque os antigos egípcios tinham um enorme orgulho em gravar sua história em incontáveis paredes. Nós todos fomos gerados por uma mutação deliberada dos nossos genes. Então, é totalmente possível, na minha opinião, que algumas criaturas retratadas em relevos e em gravuras tenham realmente existido no passado. É possível que os antigos egípcios tenham encontrado seres alienígenas com aparência de insetos? E como prova, lembram que a obsessão dos egípcios pelo escaravelho também se estendia aos seus ritos fúnebres. Em todo o reino animal existem outros organismos que também têm habilidades surpreendentes. O besouro rola-bosta consegue empurrar o equivalente a 1.100 vezes o seu peso corporal. Os camarões mantis conseguem ver coisas como a luz polarizada, UV e luz infravermelha. As lulas e os polvos mudam a coloração do corpo e os padrões e até mesmo a textura da pele à medida que se movem por substratos diferentes. E isso é realmente incrível. Houston, Texas, 11 de dezembro de 1992. Em um dos casos mais estranhos de abdução alienígena já registrados, 8 pessoas relataram que foram abduzidas por uma espaçonave extraterrena. Mais estranho ainda é o fato de que essas mesmas 8 pessoas foram supostamente abduzidas de novo 3 dias depois. Daryl Sims, ex-agente da inteligência dos Estados Unidos, foi o primeiro a investigar esses casos distintos como um único evento. Todas essas pessoas voltaram com informações idênticas. São as mesmas histórias, mesmo local, mesma entidade, é tudo igual. Eu fiquei absolutamente surpreso com a exatidão das informações. Todas elas ficaram separadas e apartadas umas das outras. Ninguém tinha qualquer conhecimento sobre a abdução em massa. Cada um dos autoproclamados abduzidos relatou ter sido levado a bordo de uma nave pequena que os transportou para uma espaçonave muito maior. E assim que entraram, eles encontraram outros seres não humanos abduzidos. Todos eles foram levados para um saguão enorme, que parecia um museu. Parece que eles haviam coletado várias espécies, animais, pessoas, de tudo um pouco. Essa sala onde eles se encontravam, havia aquários em formato de tubo e de cubo. E de acordo com os relatos das testemunhas, nesses aquários, eles viram criaturas que nunca haviam visto. E também criaturas do planeta Terra. Quando observamos o cosmo, temos que nos perguntar se ele contém seres de diferentes tipos e com características animais. Seres com cabeça de pássaro, seres com cabeça de outros animais que existem no cosmo. Milhares de pessoas abduzidas nos forneceram informações sobre uma variedade ampla de seres extraterrestres, com todos os tipos de aparência e formas. E então nós podemos pensar que, neste universo, existem entidades extraterrenas com todas as formas, tamanhos e características que nós podemos imaginar.
com forma de inseto, de polvo, de gatos ou pássaros gigantescos. Existe alguma ligação genética verdadeira entre alguns desses seres extraterrestres e uma linhagem dos animais que temos aqui na Terra? É possível que os testemunhos dados por 8 pessoas abduzidas em Houston e inúmeros outros relatos de encontros com alienígenas parecidos com animais indiquem que os humanos não são a única forma de vida na Terra que foi capturada e examinada por visitantes extraterrestres? Foram apresentadas provas que sugerem que a evolução sozinha não pode ser a responsável por todas as espécies presentes no reino animal. Isso pode, de fato, inteligente, mas também do que eles acreditam ser a intervenção extraterrena. Em todo o reino animal existem outros organismos que também têm habilidades surpreendentes. Na cultura Pawnee nativa americana, o Deus Céu, o Deus Criador, o grande espírito, nunca vinha numa forma direta, mas usava formas de animais, muitos animais diferentes, como modo de se comunicar com os humanos. É possível que os alienígenas tenham colocado certas criaturas neste planeta para que os humanos pudessem aprender com elas e recriar suas habilidades? Peru, América do Sul. 400 quilômetros ao sul da capital Lima fica um dos lugares mais secos da Terra. Uma terra deserta que uma vez foi lar de uma civilização antiga chamada Nazca. Próspera entre 1500 a.C. e 500 d.C., os Nazca foram um povo muito religioso e espiritual, que construíram seu centro cerimonial na cidade-templo de Kawati. Kawati é o maior centro cerimonial em adobe do mundo. Então encontramos grupos de templos e pirâmides de tamanho imenso. A espiritualidade era a coisa mais importante em Kawati. O povo Nazca usava os espaços sagrados para elevar-se, para se comunicar com as divindades. Os Nazca eram um povo, na grande maioria, agrícola. Então Kawati foi construída no momento em que eles tinham toda a comida que precisavam e tinham recursos suficientes para poderem desenvolver um sistema religioso altamente evoluído. Mas o povo Nazca e sua cultura desapareceram misteriosamente há cerca de 1200 anos. Mas não antes de deixarem uma série de geóglifos enormes ou desenhos no chão, no solo do deserto que há ali. As linhas de Nazca foram um elemento realmente muito importante durante todo o culto religioso e também durante todas as cerimônias. Eles andavam por essas linhas durante suas cerimônias, quebrando cerâmica e oferecendo elementos importantes para os deuses de sua própria cultura. Os grandes geóglifos são compostos de dezenas de espirais, triângulos e trapézios, assim como quilômetros de linhas em zigue-zague. Toda esta área plana, que cobre vários quilômetros quadrados, está coberta de pedras feitas de óxido de ferro vermelho ou preto. E é isso que lhe dá essa aparência marrom escura, vermelho e acastanhado. Mas logo abaixo da superfície tem a argila, que é branca. E tudo o que tenho a fazer, o contraste entre a argila e o óxido de ferro, dá uma linha de Nazca. Desenhos de 4 quilômetros quadrados retratam um beija-flor, uma aranha, uma baleia-orca e uma figura humana com olhos de coruja. Eles teriam que ter uma visão do alto para orientar a força de trabalho do chão, de como desenhar figuras complicadas, como a aranha e o beija-flor. Preservadas durante séculos pela falta de vento e chuva, no céu é possível ver melhor as linhas. E foram vistas pela primeira vez por aviadores na década de 30. Mas por que os Nazca criaram padrões que só poderiam ser vistos adequadamente de uma grande altura?
A resposta óbvia é porque alguém vai ver do céu. Muitos dos nossos antepassados falam de pessoas das estrelas. Todos os locais que consideramos sagrados são para quem? Para o povo das estrelas. Em Nazca e outras áreas no Peru, existem lendas sobre pessoas do céu e deuses que desciam do céu. Mas talvez o chamado povo das estrelas, referido nas lendas Nazca, tenha sido de fato seres extraterrestres. No início, havia apenas uma linha feita por algum robô ou nave espacial extraterrestre. Algum ônibus espacial, porque eles estavam à procura de matéria-prima para energia. Depois de um tempo, a população local teria visto todas aquelas faixas no chão. E teria dito que aquelas faixas tinham sido deixadas por esses seres divinos, pelos deuses. Então eles se perguntaram, o que podemos fazer para esses deuses retornarem? As primeiras linhas de Nazca foram feitas querendo imitar as trilhas antes deixadas pelos visitantes do espaço. Gerações posteriores acrescentaram linhas mais elaboradas, depois formas e figuras. Todas em uma tentativa de chamar a atenção dos deuses para eles retornarem. Mas eles nunca voltaram. E isso fez com que a população duvidasse das divindades, porque foi algum problema psicológico que eles tiveram com as suas divindades, que provocou o abandono e o colapso da cultura Nazca. Mas poderia haver outros indícios de contatos alienígenas com o antigo povo do Peru, ainda mais impressionantes que as linhas de Nazca. Certos crânios que encontramos hoje, por ser um deserto muito seco e estarem bem preservados, são alguns dos mais surpreendentes. São crânios alongados, que você nunca viu antes, e eles parecem ser extraterrestres. De acordo com as lendas Nazca, os deuses tinham cabeças alongadas, iguais aos crânios distendidos do controverso faraó egípcio Tutankhamon. E de sua irmã, Meritaten. Eu honestamente acredito que os crânios alongados maiores representam seres humanos híbridos, que vieram há milhares de anos, que viviam aqui muito pacificamente e podiam muito bem ser os ancestrais dos Incas. E essa pode ser a razão dos Incas terem sido um povo muito sofisticado que veio aparentemente do nada. E é possível que eles sejam descendentes de seres estelares. Eles estavam tentando imitar pessoas que já tinham visto? Deuses do espaço sideral? É possível que os antigos Nazca tenham alterado seus corpos e suas terras para se comunicarem ou imitarem algo que seus ancestrais podem ter testemunhado. Algo fora deste mundo? Talvez mais pistas para a conexão da humanidade com extraterrestres podem ser encontradas no lugar mais remoto do planeta Terra, no Pacífico Sul. O sul do Oceano Pacífico, 3.700 quilômetros a oeste da América do Sul, em um dos lugares mais remotos da Terra, figuras de pedras gigantes posicionam-se de costas para o mar. Chamadas de Moai pelos habitantes nativos, elas são as sentinelas silenciosas da Ilha de Páscoa. As Moai estão espalhadas por toda a ilha e elas estão posicionadas sobre plataformas da maior parte. Uma Moai é uma escultura de pedra de um ancestral falecido. Eles já foram pessoas vivas que governavam a sociedade ou possíveis líderes. Eram chefes e depois, com a sua morte, acreditamos que eles foram representados em pedra. Cerca de 900 Moai foram esculpidas entre os séculos XII e XVIII. Esculpidas com ferramentas de pedra da rocha vulcânica. A mais alta tem imponentes 10 metros de altura e pesa incríveis 75 toneladas.
Elas deviam ter uma aparência mais exclusiva no passado. Elas poderiam ser pintadas e também tinham grandes olhos de coral branco com pupilas de obsidiana. Então, é uma maneira muito eficaz de dizer às pessoas, não verbalmente, mas simbolicamente, que alguém está te olhando e você deve andar na linha, você deve fazer a coisa certa. O povo que criou as esculturas Moai chamava a si mesmo de Rapa Nui. E os principais historiadores acreditam que seus ancestrais polinésios chegaram à ilha em canoas, cruzando o vasto Oceano Pacífico entre 700 e 1100 d.C. Mas ao longo de vários séculos, por razões que ainda não estão claras, o que antes era uma ilha paradisíaca secou, virando um deserto sem árvores, tomado pela fome, violência e, alguns dizem, canibalismo. Quando os primeiros europeus chegaram em 1722, a cultura Rapa Nui já havia sido praticamente exterminada. E ninguém conseguia entender como povos tão primitivos poderiam ter criado as esculturas Moai. Como eles fizeram isso? De onde elas vieram? E como eles as moveram? Ninguém tem a resposta. Parte de trás da alavanca. Cientistas modernos têm tentado e até agora falharam em replicar os feitos dos antigos Rapa Nui. Em 1987, o antropólogo Charles Love usou rolamentos para mover uma réplica de Moai de 9 toneladas na Universidade do Oeste do Wyoming. Prontos? No 3. 1, 2, 3. Outros pesquisadores tentaram puxar as Moai com trenós. Mas há um problema exclusivo com a ideia de mover a Moai com trenós ou rolamentos. Quando você vai até a Ilha de Páscoa, você tem a impressão de que eles não tinham madeira suficiente para fazer rolamentos. E, de fato, em 1700, as primeiras 4 expedições à Ilha de Páscoa não viram nenhuma árvore. E esse é o verdadeiro mistério da Ilha de Páscoa. Como você pode mover uma estátua de muitas toneladas se você não tem árvores para rolamentos? De acordo com a história oral dos Rapa Nui, a Moai era movida de uma maneira muito incomum. Todos eles basicamente diziam a mesma coisa. A Moai caminhava para o Aru. E essa é a única explicação que eles dão. Mas quem ou o que tinha o poder de fazer uma Moai de toneladas aparentemente caminhar até as suas Aru ou plataformas de pedra? Em 1919, a arqueóloga inglesa Catherine Routledge, que viveu na Ilha de Páscoa por um ano, gravou as lendas e o testemunho de uma mulher idosa, que disse que as Moai foram movidas por uma energia mística chamada mana. E de acordo com as histórias orais dos Rapa Nui, mana veio dos deuses. Mana foi um presente direto que os deuses deram aos habitantes da Ilha de Páscoa. Essa mana era mesmo um tipo de força mágica? Claro que não. Era algum tipo de tecnologia mal compreendida. Algum tipo de um dispositivo, uma ferramenta de extraterrestres com a qual você pode mover essas enormes cabeças da Ilha de Páscoa com facilidade. Será que os primeiros habitantes da Ilha de Páscoa realmente sabiam como desvendar os segredos da gravidade usando mana? E se sabiam, de onde poderia ter vindo tal poder sobre o mundo físico? Os pesquisadores acreditam que existem pistas escondidas nos misteriosos textos escritos chamados Rongorongo, inscritos em pedaços de madeira descobertos na ilha no século XIX. Sabe-se da existência de 25 delas. Essa é uma placa de Rongorongo e é uma réplica de uma das antigas. Tivemos cerca de 6 ou 8 tentativas diferentes de traduzir essas coisas com 6 ou 8 resultados diferentes. Você tem que se perguntar, como é que os habitantes da Ilha de Páscoa teriam inventado sua própria escrita sem nenhuma outra influência cultural estando lá? Teriam sido navios antigos que foram até lá? Ou talvez até mesmo visitantes do espaço?
Mas uma prova do contato precoce com seres de outro mundo pode ser encontrada em estranhas e numerosas esculturas de pedra, chamadas petróglifos. O que nós vemos nos petróglifos da Ilha de Páscoa são figuras de homens-pássaros, os tangatamanos, esculpidos em baixo relevo, nas rochas, à beira do precipício. Nos mitos dos Rapa Nui da Ilha de Páscoa, o homem-pássaro representa Maki-Maki, o deus principal e criador da humanidade. Será que em algum momento no passado chega uma criatura, o tal homem-pássaro, voando de algum lugar, e ao chegar na ilha, ele de fato vive muito bem como um pária? Ele morre ou decola de novo? E não é isso que os moradores mantêm através das suas lendas, mitos e rituais? A lenda de uma criatura que chegou a eles viva? Pedras gigantes que andam. Petróglifos de seres voadores. Será que os antigos habitantes da Ilha de Páscoa foram introduzidos à levitação antigravidade e ao voo espacial? Se assim for, será que essas habilidades surpreendentes, para sempre perdidas no tempo, teriam sido possíveis devido a visitantes extraterrestres? Talvez mais evidências podem ser encontradas no mais famoso e sedutor de todos os mundos perdidos, o Jardim do Éden. Por séculos, arqueólogos, teólogos e estudiosos debatem o local e até mesmo a existência do maior de todos os mundos perdidos, o Jardim do Éden da Bíblia. Foi aqui, de acordo com o livro hebraico de Gênesis, que um paraíso uma vez existiu. Um paraíso onde os primeiros seres humanos, Adão e Eva, foram de fato criados por Deus. Mas poderia tal paraíso, agora envolto em mitos e lendas, ter sido mesmo um lugar real? Quando nós olhamos para o Jardim do Éden, sabemos que há de fato uma descrição física de onde ele era. É dito que 4 rios específicos saíam dele, ou de perto dele. Então podemos de fato procurá-lo. 2 destes rios, os rios Tigre e Eufrates, são bem conhecidos. Eles correm por onde é hoje o Iraque. Os outros 2 rios descritos não são bem conhecidos. Os pesquisadores agora acreditam que o terceiro rio, conhecido como o Rio Karun, atravessa o Irã e se junta ao Eufrates ao norte do Golfo Pérsico. Então, em 2010, imagens de satélite revelaram o rio fóssil, ou um leito seco de rio chamado Wadi Baton, que uma vez fluiu pelo norte da Arábia e também se juntou ao Eufrates. Poderiam esses 2 rios ter sido o local dos rios Pison e Gion? Os rios perdidos mencionados na Bíblia que apontam para a localização real do Jardim do Éden? No livro de Gênesis tem um trecho que diz que 4 rios formam um rio. Então, uma leitura muito atenta indica que quando você junta os 2 rios que estão hoje no Iraque, o Tigre e o Eufrates, com o rio que está no Irã, o Karun, e o rio fóssil na Arábia, você forma um rio, sendo esse o local aproximado ao norte do Golfo Pérsico. E de acordo com a Bíblia, esse único rio corria pelo Jardim do Éden. Então, com base em imagens do local e uma leitura atenta do texto hebraico, eu acho que a localização do Jardim do Éden está sob as águas do Golfo Pérsico e não em terra. Os cientistas acreditam que durante a última idade do gelo, as calotas polares tinham 3 quilômetros de altura. E o nível dos oceanos era 50 metros mais baixo do que é hoje. Estudos recentes sugerem que a área do Golfo Pérsico teria sido uma planície seca e fértil do tamanho da Inglaterra, oferecendo um refúgio ideal para alguns dos primeiros humanos fora da África, cerca de 75 mil anos antes. Mas como as calotas polares derreteram ao longo de milhares de anos, as águas do que agora o Oceano Índico inundaram a Terra e formaram o Golfo Pérsico.
Durante esse longo período, houve pelo menos 3 episódios de inundações muito importantes, onde você veria uma subida de 9 a 12 metros do nível do mar da noite para o dia. Será que uma grande inundação, talvez a descrita na história bíblica da Arca de Noé, foi mesmo a responsável pelo desaparecimento do chamado Jardim do Éden? Mas que a prova pode ser encontrada ao se estudar textos sumérios antigos. Mesopotâmia. A mais antiga civilização conhecida da Suméria é de 5000 a.C. e seu primeiro assentamento no sul da Mesopotâmia foi chamado Eridu. Os sumérios antigos têm uma história maravilhosa. Eles acreditavam que viviam em uma área que era mais ao sul da Suméria da época. E nós sabemos disso porque eles disseram que saíram do mar. Escritos cuneiformes antigos que sobreviveram em tábuas de argila sugerem que os sumérios foram levados para Eridu por seu deus Enki. Os textos cuneiformes também descrevem uma raça alienígena chamada Anunnaki, que veio à Terra e criou o primeiro homem moderno. Adão, em sumério ou num sumério bem antigo, significa um pequeno povoado rural. Eva, entretanto, não é em sumério. Eva é em árabe e nas línguas semitas significa aquela que dá à luz. A palavra Éden é uma palavra pré-suméria e significa plano. Os relatos sumérios podem se referir a um tempo mais antigo. E a uma planície fértil distante, agora perdida sob as águas do Golfo Pérsico. A pergunta é esta: o Jardim do Éden era algum tipo de laboratório onde certas coisas foram criadas por cientistas antigos da época? E se a humanidade foi criada em um Jardim do Éden, então é claro que quem estava criando isso não era um ser humano, era outra coisa. Então é possível que o Jardim do Éden estivesse localizado aqui no planeta Terra? Sim. Mas era uma localização geográfica específica? Não sei, não tenho certeza. Pessoalmente, eu estou mais inclinado à ideia de que o Jardim do Éden era algum tipo de ambiente fechado em algum lugar na natureza. Mas com certeza era algum tipo de laboratório de onde se originou o homem moderno. É realmente possível que os primeiros seres humanos fossem criados por seres extraterrestres no que é referido na Bíblia como o Jardim do Éden? Se assim for, a prova existiu o tempo todo nas tábuas de pedra cuneiformes dos sumérios antigos? Sim. E há aqueles que acreditam que uma ideia tão incrível não é apenas possível, mas que a prova encontra-se na investigação mais profunda de civilizações perdidas e mundos antigos. Uma investigação que não só irá descobrir nosso passado, mas revelará o nosso futuro. Não vá embora sem assinar o canal do YouTube. Nós também preparamos essas sugestões especialmente para você. Assista! Maio de 2015. A Força Aérea dos Estados Unidos faz um anúncio chocante: a criação da empresa SpaceX. Uma empresa aeroespacial administrada pelo bilionário Elon Musk. Agora é oficialmente contratada em lançamento de satélites militares. O anúncio leva muitos a especular se a SpaceX pode ser contratada no futuro para projetos espaciais militares adicionais e, talvez até mais secretos. Em 2015, a SpaceX, que é uma empresa privada, evidentemente, foi certificada pelo governo dos Estados Unidos para lançamentos ao espaço em prol da segurança nacional. Isso significa que agora há outra empresa privada autorizada
a colocar cargas úteis secretas em órbita. Isso quer dizer que toda sua operação agora está sob os parâmetros escuros da segurança nacional. É possível que os empreendimentos privados, como a SpaceX, a Bigelow Aerospace e várias outras empresas privadas, chegarão a uma forma de tornar economicamente viável a colonização de Marte. Durante décadas, desde que os primeiros satélites da Terra e sondas começaram a enviar de volta dados sobre o chamado planeta vermelho, Marte tem sido foco de intenso ocultismo pelos antigos astronautas. Eles citam imagens de estruturas, entalhes e outras estranhas anomalias. E, como evidência de que Marte foi, e ainda pode ser, um centro de atividade extraterrestre, é possível que o governo dos Estados Unidos, juntamente com outras nações, tenham prova de que alienígenas vivem lá. Pode ser verdade? E esta pode ser a razão para que as missões tripuladas a Marte estejam sendo realizadas, não pelos governos com financiamento público, mas por uma série de empresas de financiamento privado, com seus próprios objetivos aparentemente ocultos do povo americano. O motivo disso tudo ninguém sabe, mas é uma das maneiras do governo proteger informações sigilosas e grandes segredos ainda não revelados. Você pode ter um projeto altamente secreto, mas pode dividi-lo em pequenas partes. E todos trabalham em uma parte dele. Ninguém, necessariamente, sabe o que a outra pessoa do lado faz. E pouquíssimas pessoas sabem todos os detalhes. É um mundo no qual vivemos. Ninguém mais pode estar seguro, sabendo que o governo está por trás de uma grande conspiração que pode aniquilar a raça humana. O governo esconde a verdade oculta sobre a tecnologia extraterrestre, e os militares sabem disso. Estamos à beira de uma realidade totalmente ameaçadora, com uma tecnologia super avançada, que nos permitirá colonizar Marte a qualquer momento, ou viajar ao espaço profundo. Esse é um novo capítulo para a humanidade. E tudo começou em 1947, com a queda da nave alienígena, em Roswell, Novo México, após a qual os militares americanos começaram a nos preparar para uma vida em que viveremos com extraterrestres, talvez, na Terra e no espaço. Os esforços do governo dos Estados Unidos para examinar e utilizar extraterrestres e sua tecnologia estão realmente trabalhando secretamente na agenda da nova ordem mundial. Uma onde lugares como a Área 51, que farão parte de uma rede maior e mais poderosa. Uma que vai facilitar a esperada jornada da humanidade para as estrelas. Estudiosos de alienígenas acreditam que existam forças ocultas no governo, envolvimento com a maçonaria e Illuminati, e que a verdade deve permanecer escondida do povo americano, atrás de cercas elétricas e câmeras de segurança, em locais conhecidos e desconhecidos, e igualmente protegidos pela noção de que o que podemos ver com nossos próprios olhos. Isso significa que, no mundo todo existem muitos locais ultra secretos, como a Área 51 e sua rede subterrânea de laboratórios secretos com instalações militares. Existem mais locais do governo americano que estão envolvidos na pesquisa de extraterrestre com informações de tecnologia que nunca jamais imaginamos. O governo dos Estados Unidos está encobrindo a verdade sobre o contato extraterrestre e parece não querer prestar contas ao povo americano. Raramente divulgam algo que sabem ou seus achados. O fato é que, na verdade, o governo dos Estados Unidos tem investigado milhares de relatos sobre discos voadores, e que teria uma agenda secreta que está ocorrendo neste exato momento. E que é conhecida apenas por poucos escolhidos, e pode ser que, talvez, este plano alienígena existe há centenas de anos. O programa do governo continua a se negar de qualquer afirmação. E para ocultar seu plano, às vezes, como estratégia o governo acha útil semear desinformação e falta de informação, para ocultar os fatos sobre esses tipos de programas secretos. Hillary Clinton basicamente dizia: vocês me darão as informações de que preciso para revelar a presença extraterrestre, ou eu vou demitir cada um de vocês. As pessoas querem saber o que o governo sabe. No lugar mais proibido da Terra, foram encontradas recentes descobertas que deixaram os cientistas perplexos. Algo que está acontecendo lá
Esta é a pergunta da qual nunca saberemos a resposta, mas neste vídeo vamos revelar muitas informações que houve uma repercussão em 2018. Quando perceberam que a radiação vinha do Polo Sul. Depois de milhares de anos estava escondida pelo gelo numa caverna. E protegida por temperaturas mortais. E a mais pura verdade sobre a Antártida pode finalmente ser revelada. E que já possui uma autêntica imagem de satélite que finalmente confirma a evidência de um enorme buraco negro na montanha. E que o segredo está embaixo do continente mais proibido e inexplorado do planeta Terra. Existe um enorme mundo subterrâneo escondido há milhares de anos debaixo do gelo da Antártica. E que pode fornecer mais sobre as verdadeiras origens da humanidade. Desde muito tempo somos proibidos de acessar a Antártica, esta protegida pelos militares, e que neste lugar poderia muito bem estar a maior revelação de toda a história humana. Existe uma porta secreta no universo, além dela está a promessa da verdade. Ela exige que nós humanos questionemos tudo o que já nos ensinaram. A elite global, os Illuminati, não quer que você saiba. A evidência está à nossa volta, e o futuro está bem diante dos nossos olhos. Não estamos sozinhos no universo. Cientistas da NASA estão trabalhando secretamente na ilha de Ross, na Antártica. Esta massa de terra vulcânica na base do mundo. É o local de um dos maiores mistérios da física moderna do qual nunca imaginamos. Foi aqui que, em maio de 2018, o governo americano teve acesso à Antena Impulsiva Transiente Antártica, também conhecida como ANITA. Detectou uma anomalia que desafia todas as leis da física, que possui raios cósmicos, que normalmente chovem na Terra do espaço. Estavam em vez disso saindo do chão. Houve uma repercussão entre os físicos em 2018, quando perceberam que uma estranha forma de radiação estava vindo do Polo Sul. Cientistas e físicos disseram: que tipo de partícula poderia ser esta? Isso é novidade. Você esperaria que fossem neutrinos de alta energia que estivessem chovendo do céu, mas não vindo da Terra. Mas foi exatamente isso que eles encontraram. O fato de que os raios cósmicos foram medidos saindo da Terra levanta a questão: como isso é possível? A Antártida, até hoje, continua a ser uma das últimas regiões geográficas inexploradas do nosso planeta. Ainda é um dos maiores mistérios com o qual nos deparamos hoje. A Antártida é uma terra de extremos. Quase 98% do solo é coberto por uma camada de gelo de até 5 km de espessura. Uma montanha tão imponente quanto o Monte Fuji, no Japão, de 3.776 metros, nem romperia a superfície. Temperaturas despencam regularmente para 45 graus Celsius negativos, com ventos de até 320 km por hora. Durante a alta temporada, abriga apenas 4.000 cientistas e militares. A Antártida é a última fronteira. Ela aguça a nossa imaginação. Mapas antigos diziam que há monstros. O último território no planeta que poderia ter essa designação é a Antártida, embora tenha sido descoberta há quase 250 anos. Cientistas têm mais perguntas do que respostas quando se trata deste continente congelado, devido à grande profundidade do gelo que cobre sua massa de terra. A superfície da Antártida não pode ser vista a olho nu. E os teóricos da conspiração afirmam que não é apenas a verdade que está escondida de nós, mas que é o local onde estão aprisionados os anjos caídos da Bíblia, conforme o livro profético de Enoque. Eles também sugerem que possíveis atividades demoníacas podem estar acontecendo neste exato momento na Antártica. Algo de ruim e sobrenatural nesse misterioso continente no Polo Sul. E que foi profetizado por várias pessoas. Que a Antártida é algum tipo de base alienígena. Existem rumores de atividade extraterrestre na Antártida. Circulam há anos. E agora, finalmente, teremos uma resposta inesperada à vinda dos militares que serviram durante muito tempo no continente congelado. E que agora estão dispostos a falar sobre essas alegações. Em fevereiro de 2019, um ex-engenheiro de voo da Marinha se apresentou com informações bombásticas sobre estranhos eventos que ele testemunhou durante sua estada na Antártica. Ele decidiu que vai jogar a merda no ventilador.
e dizer toda a verdade sobre o que aconteceu com ele na Antártica. Este é o tipo de pessoa com informações militares reais do contato alienígena. Só fatos e a verdade, apesar de que as políticas governamentais seguem protocolos de negação. E ele sabia disso e mesmo assim decidiu abrir o bico. Sua unidade ficou na ponta sul da ilha de Ross, na estação McMurdo dos Estados Unidos. O principal centro logístico que atende quase todos os povos do mundo. É aonde são levados instrumentos científicos no continente. Para ir à Antártida, você tem que ser voluntário. E sua missão seria descrita como prover os postos avançados levando instrumentos científicos. Um transporte contínuo entre a estação McMurdo e o Polo Sul. Falou sobre o tipo de rota em que começaram a ver coisas estranhas repetidamente. Durante sua temporada de 1995 e 1996. A equipe fazia muitas idas e vindas ao polo. Era principalmente reabastecimento de carga e troca de pessoas. Naquela temporada, antes de realizarmos as missões, alguns dos nossos oficiais de alta patente nos disseram que, se víssemos algo voando que não deveríamos dizer nada. Tivemos que assinar vários documentos, que proibia de utilizar qualquer tipo de câmeras ou filmadoras. As pessoas já tinham sido avisadas. Então, por volta de dezembro, voávamos em uma missão de McMurdo. E vimos pequenos objetos em formato de disco. Havia provavelmente 4 ou 5 deles. E quando eu os vi pela primeira vez, eles estavam parados acima do pico de uma montanha. E então, de repente, eu olhei para eles. E um deles saiu voando com uma velocidade incrível para o pico da montanha ao lado, e de repente para. E então outro grupo voou e se dirigiu para onde o primeiro foi. O piloto disse que é de vital importância que o mundo saiba que existe algo de sobrenatural acontecendo na Antártica. É possível que o avistamento de Brian foram de objetos voadores não identificados, que pode de alguma forma estar ligado à descoberta de que raios cósmicos sejam efeitos da tecnologia alienígena. Oficiais e militares na Antártida estão escondendo segredos sobre atividades extraterrestres. Eles acreditam que há muito mais a ser examinado nesta região e podem estar aprendendo incríveis novas descobertas nas profundezas do subsolo. No século XXI, a fotografia por satélite permitiu que qualquer um com uma conexão de internet acessasse imagens da Antártida. Em 2016, uma imagem impressionante foi descoberta. De uma entrada aparentemente artificial, esculpida em uma cordilheira antártica. Esta é uma autêntica imagem de satélite. De um enorme buraco proporcional no chão. Ou em uma cordilheira. Parece um projeto inteligente. Para a entrada de uma nave específica. Que voe através dessa abertura particular. Da mesma forma, em 2018. Pesquisadores da internet divulgaram as coordenadas. Para o que eles descrevem como um OVNI caído. Na ilha antártica da Geórgia do Sul. As fotografias são muito convincentes. Porque não se trata de alguém inventando que existe algo lá. Dá para ver as marcas de derrapagem. Parece mesmo que um objeto está se movendo pelo gelo. Mas o que tanto intrigou as pessoas olhando para essas imagens foi que as marcas de derrapagem eram retas. Estudiosos de alienígenas confirmam que o formato é de uma nave muito semelhante a um misterioso objeto celestial. Em outubro de 2017, foi detectado ao entrar em nosso sistema solar. Uma nave extraterrestre, chamada Oumuamua. O objeto que foi inicialmente identificado como um asteroide que iria destruir a Terra. Mas que seu formato, trajetória e aceleração eram inesperados. Mas sua forma, trajetória e aceleração eram tão inesperados que professores de Harvard do Departamento de Astronomia sugeriu que Oumuamua pode ser uma sonda alienígena. Será que o governo dos Estados Unidos está encobrindo a verdade sobre o contato extraterrestre, e parece não querer prestar contas ao povo americano? Raramente divulgam algo que sabem aos seus achados. O fato é que, na verdade, o governo dos Estados Unidos tem investigado milhares de relatos sobre naves alienígenas, e que teria uma agenda ultra secreta que está ocorrendo neste exato momento. Mas que é conhecida apenas por poucos escolhidos. E pode ser que, talvez, este plano alienígena existe há centenas de anos. Mas o governo continua a se negar de qualquer afirmação.
E para ocultar seu plano, às vezes, como estratégia política, o governo acha útil semear desinformação e falta de informação para ocultar os fatos sobre esses tipos de programas secretos. Por isso a mídia tenta passar o pano nesta descoberta da nave alienígena, como o Oumuamua, como sendo apenas um asteroide interestelar. Como o Oumuamua, que poderia facilmente ser uma espaçonave espiã que está espionando o sistema solar e ao redor do nosso planeta. Mais provas podem ser encontradas quando analisarmos a chegada das forças malignas ao planeta Terra. A razão disso tudo ninguém sabe, mas em breve teremos mais informações, então não perca os próximos episódios. E por hoje é só. Clique em gostei, clique no sininho e se inscrevam no canal. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Olá, amigos incríveis do YouTube. Deixe seu comentário neste vídeo, por favor, pode ser até mesmo dizendo que o vídeo é ruim ou que é bom. Qualquer comentário seja bem-vindo, ou este canal será excluído do YouTube por falta de participação das pessoas que viram este vídeo. Esperamos que você tenha gostado do nosso último vídeo no YouTube. É a nossa maneira de compartilhar algo incrível com todos vocês. Quer tenha feito você rir, pensar ou apenas alegrar o seu dia, adoraríamos ouvir sua opinião. Seu feedback significa muito para nós e agradecemos a cada um de vocês que dedicou seu tempo para assistir ao vídeo. Somos apaixonados por criar conteúdo que você goste e seus comentários são como combustível para a nossa criatividade. Reserve um momento para compartilhar suas ideias nos comentários abaixo. Seja um sinal de positivo polegar apontando para cima, uma sugestão de melhoria cara pensativa ou apenas um rápido olá. Seus comentários ajudam nossa comunidade a crescer e prosperar. Lembre-se, seu apoio nos faz continuar e somos genuinamente gratos por cada um de vocês. Nós vamos fazer deste espaço uma comunidade positiva e envolvente. Sinta-se à vontade para expressar suas opiniões honestas. Agradecemos tanto as boas vibrações quanto as críticas construtivas. Obrigado por fazer parte da nossa jornada. Seus comentários fazem a diferença e mal podemos esperar para ouvir sua opinião. Com gratidão.